Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro dos Médiuns. Vamos ler o Evangelho, capítulo 25. Buscar e achareis, fazer a prece, iniciar os estudos. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Número 1. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que procura, encontra. E se abrirá aquele que bate a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àquele que vos pedirem. Mateus, capítulo 7, 11. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida, por mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor, orientando o nosso espírito imortal, sejamos encarnados ou desencarnados. Te pedimos, Jesus, a permissão para invocarmos os guias da nossa casa, o nosso altivo, a direção espiritual da nossa casa, as nossas irmãs queridas, o Ernesto Bozano, o patrono deste estudo, para que juntos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, contigo, Jesus, e sempre com Kardec e Leon Denis, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Agora é o livro dos Médiuns. Mais tarde, assim que terminarmos, continuaremos com o livro O Céu e o Inferno. Nós paramos no item capítulo 16. Qual é o item? Vamos começar aqui o capítulo 16, é isso? Médiuns especiais? Então vamos lá. Aptidões especiais dos médiuns. Quadro sinótico das diferentes variedades de médiuns. Então vamos lá. É isso mesmo, a gente viu o inspirado, viu a diferença, né? Da inspiração para a intuição. Muito bem. Item 185. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem o que se chamam de médiuns especiais e que possuem aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita das qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. Então, olha só, abre um leque imenso, uma nuance infinita, né? Feita das qualidades e do conhecimento e conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, do seu saber ou de sua ignorância. Mas, em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele, incontestavelmente, uma propensão para se ocupar das coisas mais simples,
Eu vou ler de novo aqui. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito. Já retorno. Sempre a natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade. Sim, se o espírito for elevado, a natureza da comunicação é elevada. Se o espírito não for, a natureza é inferior. De seu saber ou da sua ignorância, mas em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele incontestavelmente uma propensão para se ocupar de uma coisa mais simples do que como outra. Os espíritos batedores, por exemplo, quase não saem das manifestações físicas. E entre aqueles que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos de uma ordem mediana, pois têm chegado a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Porém, ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, que é para este um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e em que ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Aí é que está esses médios especiais. Porque como tem espírito poeta, como ele colocou aqui, ó, poeta, desenhista, ele não botou músicos, não botou desenhista, músico, moralista, sábio, médium, vão ser tipos de manifestações que serão realizadas por esses espíritos através do médium. Por isso há uma aptidão imensa, há um leque enorme, infinito, de acordo com a aptidão do espírito, que o espírito sabe para se manifestar. Eu vou ler de novo aqui, tudo isso aqui para a gente fechar a ideia do que sejam esses médios especiais. Ó. A natureza das comunicações. A natureza é o tipo de comunicação. A natureza é a origem, o tipo. Qual é o tipo de comunicação? A natureza da comunicação. É uma comunicação boa, não é? É sempre relativo à natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Entendeu isso, Luciana? Está bem claro isso? Então vamos lá. A natureza da comunicação, qual é o tipo de comunicação que vai ser dada aqui? Ela é sempre relativa à natureza do espírito. E ela vai trazer o seu saber ou a sua inferioridade. É isso que ele está dizendo, depende do espírito. Traz o cunho da sua elevação, da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele, incontestavelmente, uma propensão para se ocupar de uma coisa mais simples do que com uma outra. Então, o que ele está dizendo? Cada espírito tem a natureza de se ocupar com uma coisa ou com outra, como a gente vai ver ali. Ele gosta de desenhar. O espírito gosta de pintar. Não tem médiuns aí de pintura, que fazem pintura. O Gasparetto não tinha um espírito que através dele faziam quadros belíssimos. Né? Tem muitos, de acordo com a sua aptidão. Aí, olha só. Há nele incontestavelmente uma propensão para se ocupar de uma ordem de coisas mais simples do que com outra. Os espíritos batedores, por exemplo, quase não saem das manifestações físicas. Os batedores, né? Está lá na escala espírita como espírito imperfeito. E entre aqueles que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc, etc. Cada um com a sua aptidão. Falamos dos espíritos de uma ordem mediana, nesse caso aí mediana, pois tendo chegado a um grau de aptidão
A um certo grau de aptidão, certo grau as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Quanto mais elevado é o espírito, mais conhecimento ele tem. Isso aqui tudo vai fazer parte do seu arcabouço como espírito, da sua elevação. Porém, ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, que é para este um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e em que ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Além do espírito, tem o médium. Aí eu não sei desenhar, não sei, nunca tive aptidão para desenho. Mas se tivesse um espírito desenhista e quisesse tomar o meu braço, só se ele me tomasse o corpo todo, né? Kardec chama de possessão. O Leon Denis fala da incorporação, a gente entendeu a incorporação. Porque o espírito, ele sabe desenhar, sabe pintar, eu não sei. Agora, se eu trouxer essa aptidão comigo, vai facilitar bastante. E no caso, esse espírito desenha todo tipo de coisa, né? Desenha. Agora, vai encontrar, a gente vai ver mais na frente, aqui no meu espírito, nas minhas experiências anteriores, de vida anteriores, aptidão para o desenho. Ele vai encontrar isso em mim para poder facilitar o trabalho dele. Vamos ver devagarzinho lá na frente. Até aqui você entendeu? Entendeu? Então vamos lá. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem em seu poder vários violinos, que, para o vulgo, serão todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Violino a gente não conhece, né? A gente sabe o que é, mas o violão está mais pertinho da gente, né? Então você bota 10 violões aqui em pé, para você tudo é a mesma coisa. Mas para quem sabe tocar, no caso que ele colocou violino, que é aquele, a corda. Se você botar 10 aqui, para mim tudo é violino, não conheço. Mas para o artista, ele vai pegar cada um e vai dizer, esse aqui é o melhor. Porque eu quero esse aqui é o melhor, não é? É isso que ele está dizendo. Vamos lá, é uma comparação. Ó. Mas que para o artista é de uma extrema delicadeza. Espera aí, vamos lá. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem em seu poder vários violinos, que para o vulgo serão todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles ele aprende nuances de uma extrema delicadeza que o farão escolher uns e rejeitar outros. Nuances que ele percebe por intuição, visto que não pode defini-las. Ocorre o mesmo com relação aos médiuns. Em igualdade de qualidades nos poderes mediúnicos, o espírito dará preferência a um ou a outro, de acordo com o gênero de comunicação que ele queira fazer. Assim, por exemplo, vemos pessoas escrever como médiuns admiráveis poesias, embora em condições comuns ela nunca tenha podido ou sabido fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, nunca puderam escrever senão prosa, apesar do seu desejo de fazê-lo. O mesmo se dá relativamente ao desenho, à música e etc. Há aqueles que, sem ter de si mesmos conhecimentos científicos, possuem uma aptidão mais particular para receber comunicações eruditas. Outros para os estudos históricos, outros servem mais facilmente de intérpretes aos espíritos moralistas. Numa palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que ele mais facilmente recebe possuem geralmente um cunho especial. Há até aqueles que não saem de um certo círculo de ideias e, quando destas se afastam,
só obtém comunicações incompletas, lacônicas e muitas vezes falsas. Além das causas de aptidão, os espíritos comunicam-se ainda mais ou menos voluntariamente por este ou aquele intermediário, de acordo com suas simpatias. Assim, em iguais condições, aliás, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médiuns, unicamente porque estes lhe convém mais. Então vamos entender. Ele fez uma comparação. Vamos pegar um exímio artista. Tem 10 violinos. Para o vulgo, para a gente, não tem diferença nenhuma. Tal ou qual violino. Mas para o artista tem. Ele vai pegar o violino, vai testar um por um, vai... Pô, é esse aqui que eu quero. É ou não é assim? É assim. Com relação à mediunidade, é a mesma coisa. O espírito vai escolher entre 10 médiuns um que lhe dê as condições para que ele se comunique. Lhe dê condições. Além, mais embaixo ele colocou, além da simpatia. Então, além dessa aptidão do médium, a simpatia que o espírito tem pelo médium. Então vamos pegar a Dona Ivone, por exemplo, com o Camilo. O Camilo veio, precisava escrever a obra Memórias de um Suicida. O médium mais apto, primeiro que ele conseguiu, o mais apto foi a Dona Ivone. E um fator importante, a Dona Ivone conhecia o Vale dos Suicidas. A Dona Ivone foi suicida. Então ela tinha na bagagem dela aquela experiência, que o espírito, simpatizando-se por ela, pegou aquele instrumento e se utilizou para escrever a obra Memórias de um Suicida. Entendeu? Por que não pegou a mim? Porque não sou simpático, não tenho, às vezes tem a simpatia, mas eu não tenho aptidão, ele não vai encontrar em mim. Nós vamos ver, porque ela vai detalhar cada mediunidade dessa. Você vê aqui as obras de Rochester. Não são obras doutrinárias, mas são obras gostosas de ler, interessantíssimas. O espírito vai escrever a história lá do Egito Antigo, lá da Idade Antiga. Então, o espírito, o médium precisa ter aptidão para aquilo ali. O espírito, ele precisa ter na sua bagagem espiritual, eu ia falar de novo a palavra arcabouço, né? Na sua bagagem espiritual, a experiência, ter vivido naquela época, conhecido aquela situação. Aí o Rochester encontrou um médium que viveu naquela época, que tinha na sua bagagem espiritual aquelas experiências, e escreveu aquelas histórias ali interessantíssimas. Chanceler de Ferro, o Romance de uma Rainha, enfim, são várias as obras. Porque encontrou aptidões naquele médium, entendeu? Ele olhou, buscou, esse médium aqui vai ser um instrumento que eu preciso para me manifestar. Então não é sempre, que tipo assim, o senhor está conversando ou vê algum espírito que eu também vou ver e ouvir o que ele está conversando com o senhor, né? Só que ele quiser. Sim, pode ser. Se você um médium, se um espírito está falando comigo e você está vendo e ouvindo, você vai entender. Agora, tem coisas que ele vai precisar que eu tenho que ter na minha bagagem espiritual. Para certos trabalhos ele vai precisar disso. Entendeu? Ele vai precisar disso. Senão não vai sair como ele deseja. Você tem que trazer a sua experiência como espírito imortal. Vamos lá, a gente vai vendo essas nuances aqui. 186. Enganar-se-ia, portanto, se apenas porque se dispõe de um médium, mesmo que tivesse
a maior facilidade para escrever, se se pensasse obter através dele boas comunicações de todos os gêneros. Olha aí. Não é porque o fulano é um bom médium que você vai ter comunicação de todos os gêneros, como ele colocou ali anteriormente. O médium pode fazer um verso, mas ele pode não conseguir fazer uma poesia. O espírito só se manifesta com ele através de versos, mas não através de poesia, porque o médium não tem aptidão para isso. Ah, esse aqui é um bom médium, então ele serve para qualquer coisa. Não é assim. Não é assim. Porque tem determinados trabalhos que o médium precisa daquela experiência, como é o caso da obra ali do Rochester que a gente citou. Entendeu? Aí ele continua aqui. Enganar-se-ia, portanto, 186, de novo, se apenas porque se dispõe de um médium, mesmo que tivesse a maior facilidade para escrever, se pensasse obter através dele boas comunicações de todos os gêneros. A primeira condição é incontestavelmente certificar-se da origem de onde elas emanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Mas não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento que se oferece ao espírito. É preciso, portanto, estudar a natureza do médium, como se estuda a natureza do espírito, pois aí estão os dois elementos essenciais para obter um resultado satisfatório. Há um terceiro que desempenha um papel igualmente importante. É a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável daquele que interroga. Então, vamos entender isso aqui. Isto se concebe para que uma comunicação seja boa. É necessário que ela emane de um espírito bom. Para este bom espírito possa transmiti-lo, é-lhe necessário um bom instrumento. Para aquele que transmiti-la, é preciso que o objetivo lhe convenha. Entendeu, Luciana? É um tripé. Um tripé. Você tem que saber a natureza do espírito, que espírito que vai se comunicar, qual a elevação dele, a sua posição na hierarquia do mundo espiritual. Que espírito é esse? A sua moralidade, um aspecto. A sua natureza, o seu conhecimento. 2, o médium, o instrumento, a natureza do médium. Quem é esse médium? Sua capacidade, a sua intelectualidade ou não, porque isso aí também é indiferente para o espírito, se ele tiver bondade no coração. Mas a pureza de coração do médium, ou não. Quem é o médium? Quem é o espírito? O espírito é elevado ou não? O médium é elevado ou não? Tem conhecimento do assunto ou não? E um terceiro, a quem vai se direcionar a comunicação? Você vê uma reunião pública, se tivesse no final uma comunicação, o objetivo seria esclarecer todos aqueles que estão ali. Então tem um objetivo útil. Se for para satisfazer a curiosidade apenas, será que um espírito bom, elevado, isso se faria presente? Então tem que saber quem é o espírito, quem é o médium e para quem vai a comunicação. Aí no caso, seu Nilton, a gente quando tem essa comunicação e quando a gente pergunta, geralmente a gente tem medo que possa, no caso eu, geralmente tenho medo que possa ser algum espírito brincando, né? Mas já tive fatos de que era um espírito elevado. Eu vou dar o mais raro, o mais ciente que aconteceu ontem. Ontem eu fiz uma pergunta e falei que não era certo o que estava acontecendo, porém se eles iam deixar. Aí entrei
para a sala de cura. Aí ele pegou e virou para mim e falou: vou repetir. Você está comigo. Você está aqui. Tipo assim, você está para mim, não para eles. Essa é a resposta que eu vou dar. Aí eu perguntei: então eu estou certa? Não entendi. Ontem, é assim, que geralmente quando a gente consegue se comunicar com o Espírito, ou o Espírito vem falar com a gente, eu fico com receio. Será que é um espírito elevado? Ou será que é um zombeteiro? É isso aí, tem que ver qual é o objetivo do trabalho. Se for um trabalho da cura, qual é o objetivo? Entendeu? Aí ontem eu entrei para a sala de cura, foi na partezinha da noite, e estava pensativa. Aí o Espírito veio e falou: olha, vou botar na minha linguagem, você está aqui para mim. Eu que estou com você, não é ninguém. Mas ele falou outro jeito, ele não falou assim, não é ninguém. Então confia em mim. Aí eu falei: eu só queria saber se eu estou errando. Aí ele falou: eu vou te mostrar. Falando assim, deixa aí, né? Da maneira que ele falou. Aí eu até cheguei assim meio que me emocionar. Na hora ele entrou, achou que eu estava triste, alguma coisa. Eu falei: não, Eloá, que eu acabei de fazer uma pergunta e tive a resposta. Aí no caso assim, eu estava lá dentro. A possibilidade de eu saber e ter certeza que aquele espírito é um espírito elevado, eu que tenho que saber. Então vamos lá. Volto a dizer, qual o objetivo? O trabalho da cura que a gente tem aqui na casa é um trabalho sério? É um trabalho elevado? É. A casa tem segurança mediúnica? Pô, não pode estar espírito ali zombeteiro, não pode, não tem. Só se o médium estiver muito perturbado e ele está se ligando lá fora por algum tipo de espírito, não tem porquê. É isso aqui, vou fazer a pergunta para o copo. Bota ali o copo. Não fazem isso ainda hoje? Que tipo de pergunta que eu vou fazer para o copo? Que tipo de espírito que vai estar ali? O que os adolescentes fazem quando brincam com isso? Meu namorado gosta de mim, né? Coisas fúteis da vida. Quem é que vai responder ali? Vamos supor, tem que ter um médico que tenha fluido, ele vai fazer, vai mexer sim ou não, se botar o alfabeto, né? Está lá na coisa primitiva ainda. Agora, que tipo de espírito que vai se prestar a responder essas perguntas banais de crianças? Vai ser o Bezerra de Menezes? Pois é, olha só, o médium, o espírito e o objetivo. O médium, o espírito e o consulente. Você tem que analisar. A fulana ali mexe com um copo, vamos lá. Entendeu? É isso que acontece. Vamos lá, vamos continuar. Fazer faculdade? Não. Estou dizendo aqui é só você estudar, é o que a gente está fazendo. Nós estamos estudando. É você estudar para saber a natureza do espírito que está ali. Então você tem que ter quem é o médium, quem é o espírito e para quem vai a informação. Qual é a pergunta, Diana? Não. Pode sim, o copo... É porque você falando daí fica mudo em casa, tem que falar no microfone. Mas não,
tem a manifestação física, sim. Vamos lá, mas eu respondo para você depois aqui isso aí, tá? Fora aqui da transmissão. Então vamos lá. O espírito que lê no pensamento julga se a questão que lhe propõe merece uma resposta séria. Olha só. O espírito que lê no pensamento julga se a questão é a pergunta, merece uma resposta séria. Você botou o copo, meu namorado gosta de mim? Isso é pergunta séria? Isso não é. Meu marido está me traindo? Não é. O espírito vai morrer de rir. Vai ser o doutor Bezerra de Menezes que vem, ele vai julgar. Exatamente, às vezes não está, mas ele quer que botar lenha na fogueira, vai dizer, tá sim. Entendeu? Não é assim? Vocês que fazem? Pergunta para o copo, pergunta... Agora, que tipo de espírito que está para responder isso? Julga-se a questão que lhe propõe merece uma resposta séria. Se a pessoa que lhe dirige é digna de recebê-la. Caso contrário, ele não perde seu tempo em semear bons grãos sob pedras. E é então que os espíritos levianos e zombeteiros a isso se entregam. Porque, preocupando-se pouco com a verdade, não me encaram de tão perto e são geralmente bastante pouco escrupulosos sobre o objetivo e o fim. É isso aí. Entenderam? Aí você vai lá perguntar, a minha mulher está me traindo? Meu marido está me traindo? O espírito, pelo amor de Deus, pô, vai embora. Aí vem um zombeteiro, vem um brincalhão. Tá sim. Aí começa, aí você fica curioso, fica com a pulga atrás da orelha para fazer um tipo de pergunta dessa, já não está com a cabeça boa. Então, pois é, então em vez de ficar perguntando bobagem, faz a prece. Se perguntar bobagem, vai ter como resposta espíritos que não estão nem um pouco preocupados com a verdade, não tem nenhum escrúpulo. Pois é, então vamos lá. Resumimos aqui os principais gêneros de mediunidade a fim de apresentar, de alguma maneira, o quadro sinótico deles, que compreende os que já escrevemos nos capítulos precedentes, indicando o número de onde tratamos de cada uma com mais detalhes. Agrupamos as diferentes variedades de médios, por analogia, de causas e efeitos, sem que esta classificação nada tenha de absoluto. Algumas são encontradas com frequência, outras, ao contrário, são raras e até excepcionais, o que tivemos o cuidado de mencionar. Estas últimas indicações foram todas fornecidas pelos espíritos, que, de resto, reviram este quadro com zelo particular e o completaram através de numerosas observações e novas categorias, de tal maneira que ele é, por assim dizer, inteiramente obra deles. Indicamos, através de aspas, as observações textuais quando acreditamos dever fazê-las sobressair. Elas são, na maioria, de Arasto e de Sócrates. Então, o que foi que a gente leu aqui? Vamos lá. Ele agrupou as várias variedades de médium, vários tipos de médium, por analogia, bons médiuns ou maus médiuns, seus defeitos, suas causas, seus efeitos. Mas essa classificação, como ele disse, não tem nada de absoluto. O que é uma coisa absoluta? É que é sempre assim. É sempre assim. Desculpem. Aqui não tem jeito, eu sempre tenho que dar um espirro.
Então vamos lá. Uma coisa, na mediunidade não tem receita de bolo. Não, A vai sempre A, vai dar B, A vai dar C. Não, varia. Até porque o estado psicológico do médium, o estado mental do médium, vai influenciar o estado moral do médium. O médium pode estar passando por um problema, por uma questão séria na família, em casa. Isso vai influenciar na comunicação. Então não tem nada de absoluto. Aí eles vão aqui em cima dessas observações, vão classificar os tipos de mediunidade, a mediunidade especial. E sempre terá uma observação. Essa observação normalmente vai ser dada por Erasto ou por Sócrates. Então vamos lá. Os médiuns de efeitos físicos. Eu dei para todos os alunos aquele quadro sinótico. É a partir dessa aula aqui que eu deveria dar. Ó, a gente tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Lembra que eu entreguei isso para vocês? Tá aqui, ó. Aqui, médium de efeitos físicos, ele já vai botar aqui. Então você tem aqui no capítulo 16 que nós estamos estudando, os médiuns especiais, que estão inclusos no item 188. 188 que a gente vai ver ali, sensitivos, naturais e facultativos. Então a gente vai ver o que é o médium sensitivo, natural e facultativo. Dentro dos médios sensitivos, naturais e facultativos, você tem dois tipos de médium, médium de efeitos físicos e médium de efeitos intelectuais. Médium de efeitos físicos, você tem, são os movimentos, são os barulhos, você tem a tipologia, os motores, médium de translação, suspensão, médium de efeitos musicais, aparições, transporte noturno, pneumatógrafo, curadores e excitadores. A gente vai ver cada um desses aqui, cada um tipo dessa mediunidade. Médium de efeitos intelectuais. Aí você tem os médios escreventes, dentro dos médios escreventes a psicografia intuitiva, semecânico-mecânica, das faculdades intelectuais são várias. Tem o médium audiente, falante, vidente, inspirado, pressentimento, profético, sonâmbulo, estático, pintores ou desenhista, músicos. Nós vamos ver cada mediunidade dessa. E dentro desse quadro aqui dos médios escreventes, a gente vai ver segundo modo de execução, segundo o desenvolvimento da faculdade, segundo as qualidades morais do médium, enfim, está tudo resumidamente aqui que a gente vai ver item por item a partir de agora. Vamos lá. Médium de efeitos físicos. Os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Vê lá no item 160. O médium de efeito físico é aquele que faz as manifestações físicas. Mexer o copo. Se der resposta, tem aí a energia do médium de efeitos físicos e tem a manifestação inteligente, porque ele vai dar a resposta. Mas a luz acendeu e apagou em casa, sozinha. Se não for problema da lâmpada, se não for problema da light, que desligou a energia, você pode ter ali um médium de efeitos físicos. A porta abre, fecha, não tem vento, não tem ninguém
empurrando a porta, você vê a porta abrir, a porta fechar, a chave girar sozinha, trancar. Médium de efeito físico. Então já teve casos que a porta veio, bateu, a chave girou sozinha. Você está sentado, a torneira abre, sozinha. E às vezes também, assim, ele mexe sozinho. Agora não faz mais isso. Logo no começo, comecei a estudar, e aí ele acordando falava sozinho. Pois é. Aí eu tentava fazer assim, aí o cara não vai sem saber, né? Aí vinha de novo. Muita energia. Médio de efeitos físicos. Entenderam o que é médio de efeitos físicos? Vai provocar fenômenos físicos. Movimentar o objeto. Acender o fogão sozinho, eu já vi. Acender o fogão sozinho, eu vi não, ouvi. Abrir a bica, fechar a bica, acender a luz, televisão liga sozinha. O médium tem energia que o espírito pega, ele vai explicar como é que isso acontece. E ele vai ali e faz o movimento físico. Entenderam isso? Tá. Outro tipo de mediunidade. Médium de efeitos intelectuais. Médium de efeitos intelectuais. Os que são mais especialmente aptos para receber e transmitir as comunicações inteligentes. Todas as outras variedades se ligam mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas categorias. Algumas participam de ambas. Ele está dizendo que todas as demais manifestações, todas as outras variedades de manifestação, se liga a uma ou a outra categoria. Quer dizer, ou ao médium de efeitos físicos ou ao médium de efeitos intelectuais. Ou a uma ou outra, ou as duas, de uma vez só. Como a gente disse, o copo mexeu e deu resposta. As duas. Entenderam? Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência medianímica, veremos que em todos há um efeito físico e que os efeitos físicos aos efeitos físicos junta-se com a maior frequência um efeito inteligente. O limite entre os dois é algumas vezes difícil de se determinar, mas isto nenhuma consequência apresenta. Sob a denominação de médium de efeitos intelectuais, compreendemos os que podem mais especialmente servir de intermediários para as comunicações regulares e contínuas. Então, olha só, o que caracteriza uma comunicação? A comunicação caracteriza por efeitos regulares e contínuos, né? Uma troca de ideia regular e contínua. Regular e contínua. É isso que caracteriza uma comunicação. Senão, seria apenas uma manifestação. Lembra que a gente falou aqui, quando a inteligência adquire um desenvolvimento que permite uma troca regular e contínua de ideias, é caracterizada a comunicação. E essa comunicação, essa troca regular e contínua de ideia, normalmente é dada pela mediunidade de efeitos inteligentes. Nós vamos parar por aqui, né? Deu aí 50 minutos de aula, a gente vai continuar na 188 na semana que vem. Porém, vamos tirar aqui algumas dúvidas de vocês. Vocês duas aí, me diz o nome de vocês, que eu esqueço toda hora. Marli, Cremilda. Marli e Cremilda. Vamos supor que a Cremilda queira saber notícia do marido. Seu marido desencarnou. Não desencarnou, Cremilda? Seu marido desencarnou. Quando foi que desencarnou? No ano passado, né? Ano passado, eu lembro. Aí a Cremilda quer saber como o marido dela está, como ele se encontra no mundo espiritual. Isso
é uma pergunta que é uma pergunta tola ou é uma pergunta importante para ela? Uma pergunta importante. Ela está de brincadeira? Não. Primeiro passo. Então, ela fez uma pergunta séria, porque ela está com saudade, mexe com o sentimento dela. Aí ela vai perguntar ao médium. Aí o médium, você tem que ver, será que esse médium é sério? Pode confiar nesse médium? Não pode confiar no médium? Ah, o médium é um trabalhador, trabalha numa casa espírita, é um médium sério. E o espírito que vai responder. Se o médium é sério, a pergunta é séria, o espírito também é sério. Aí ele vai responder. Aí ele diz lá, o seu, como é que era o nome dele? Cremildo? Damião. Ou o Damião pode escrever a mensagem, Cremilda, minha querida. Vamos supor que ele a chamasse assim de querida. Uma hipótese. A Cremilda vai dizer assim, poxa, ele sempre me chamou assim. Vamos supor que ele chamasse a Cremilda por um apelido qualquer. O médium não sabe. E ele falaria... Hã? Só ela sabe que na intimidade ele chamava. Olha só, ele dando características de que é ele mesmo. Então ele fala, minha florzinha, vamos imaginar. Minha florzinha, na intimidade às vezes ele brincava assim. Um exemplo, tá, Cremildo? A Cremilda, é o fulano. É o Gabriel. É Gabriel o nome dele? Como é o nome dele, Cremilda? É o Damião, ela já vai saber. E o Damião vai escrevendo a situação dele lá no mundo espiritual. Ou o Damião não pode falar. O Damião está numa situação que ele não pode se comunicar. Por vários motivos. Aí um espírito guia do médium, que já estava ali amparando o Damião, mas o Damião não pode falar, o guia do médium vai dizer, o nosso irmão Damião se encontra assim, 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 assim. Ele vai dar notícia do Damião. Pergunta, essa é uma manifestação de efeito físico ou uma manifestação de efeito inteligente? Cremilda? Uma manifestação inteligente. Claro, está pegando ali o pensamento do outro. Física é movimentação de objetos, barulhos, sons, raps. Chega na tua casa todo dia, 2:30 da manhã. Aí você acorda. Quem está aí? Fica 10 minutos assim. É físico ou inteligente? Física. Aí amanhã de novo, 2:30 da manhã. 10 minutos assim. É o espírito bom ou o espírito ruim, zombeteiro, que quer te atrapalhar? Não é quem que vai ficar te acordando 2:30 da manhã com um barulho desse? Não é gente boa. Então aí é uma manifestação de efeito físico, barulho, pancada, movimento, luz acende, apaga, água abre, água fecha, porta bate, porta fecha, efeito físico. Comunicação da psicografia, efeito inteligente, passa sempre pelo cérebro do médium. Toda manifestação inteligente passa sempre pelo cérebro do médium. Entendeu, Cremilda? Você entendeu? É isso que a gente está falando aqui. E tem sempre um tripé, a pergunta, o médium e o espírito. A pergunta da Cremilda foi uma pergunta idiota, brincadona? Não, pergunta séria. Quem é o médium, quem é o espírito, quem é o consulente? Entendeu? Tem que falar no microfone. A comunicação. Aí eu cheguei e fala com ela. Ela estava aí e eu falei com ela,
sobre um primo que faleceu e estava recente, 3 meses. Aí eu falei o nome dele, aí ela ficou parada me olhando e aí eu perguntei como é que ele estava. Aí ela falou, não, ele está amparado. Mas, na verdade, o que eu quero chegar é que ele não teve a oportunidade de vir falar comigo. Quem veio falar com a Dilane foi um espírito, Um outro espírito, o guia dela. porque ele está É numa o guia dela que trouxe a notícia. Exatamente, ele falou, ele já ouviu as preces que vocês fizeram, já sabe que morreu e que ele está sendo amparado. Então, esse espírito do meu primo, ele não tem condições de vir falar comigo ainda, né, seu Nilton? Que é recente a morte. Na época não tinha. Pode ser que hoje já tenha, né? Na época não tinha. Entenderam? Vamos fazer a nossa prece? A gente vai ter um intervalo aí de 5 minutos, 10, e vamos iniciar depois o estudo do céu e inferno. Então, que Jesus abençoe o nosso esforço, agradecemos aos guias aqui presentes, agradecemos a Allan Kardec, a Leon Denis, ao Altivo, a direção espiritual da nossa casa, ao Ernesto Bozano. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, a Deus, nosso Pai. Muito obrigado por tudo. Que seja em nome do Altivo, da direção espiritual do SEAP, em nome do nosso Ernesto Bozano, desses espíritos amigos de Leon Denis e Allan Kardec. Em nome do amor, do nosso amor. Em teu nome, Senhor. Mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja.